Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Gabriel Cacau e hoje vamos falar sobre Mancala. Você sabe o que é isso? Bom, o título da nossa aula é O que é a Mancala? Mancala é uma série de jogos cujas regras são bem semelhantes. E, originalmente, esses jogos, que surgiram na África, eles eram jogados com sementes. E essas sementes eram colocadas na terra. Isso mesmo, os jogadores, eles cavavam buracos na terra e colocavam essas sementes nesses buracos. Por isso, as jogadas da Mancala são chamadas de semeadura, pois quando você faz uma jogada, quando você movimenta uma semente, você está semeando. Então, os movimentos se chamam semeaduras. Esse jogo se popularizou na África como um todo e, por esse motivo, existem diversas variações. Na aula de hoje, nós vamos ver uma dessas variações. No entanto, existem diversas outras regras de um jogo chamado Mancala. Tudo bem? Bom, esses jogos chamados Mancala também são considerados jogos de contagem e captura. Bom, são jogos de contagem, pois quando movimentamos as sementes, nós contamos as sementes. E captura, pois nós vamos capturar as sementes do nosso oponente. Importante, vamos entender como funciona o tabuleiro da Mancala. Bom, nós temos aqui um tabuleiro feito de madeira. Perceba que temos 12 buracos ou cavidades de mesmo tamanho. 6 cavidades ficam viradas para o lado de um jogador e as outras 6 ficam viradas para o lado de outro jogador. Perceba que também temos duas outras cavidades maiores. Essas duas cavidades maiores nós chamamos de oásis e são nos oásis que os jogadores pontuam. Bom, se eu estou desse lado do tabuleiro, eu pontuo no meu oásis à minha direita. E o oponente vai pontuar no oásis que está à direita dele e, obviamente, à minha esquerda. Bom, aqui no quadro eu representei um tabuleiro através de um desenho. Bom, estão aqui as 6 cavidades do jogador que está embaixo e as 6 cavidades do jogador que está em cima. Esse oásis corresponde ao jogador de baixo e esse oásis corresponde ao jogador de cima. Bom, vamos agora montar o tabuleiro. Nós começamos distribuindo 4 sementes, que estão representadas por esses desenhos em verde, em cada uma das cavidades de mesmo tamanho. Então, inicialmente, nós distribuímos 4 sementes, 4 sementes, 4 sementes e assim por diante, apenas nas cavidades de mesmo tamanho. Bom, vamos já a uma primeira pergunta matemática. Nós temos 4 sementes em quantas cavidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, né? Já que temos 2 jogadores, 12. Então, nós temos 4 vezes 12 sementes, certo? Isso dá... isso mesmo, 48 sementes. O jogo começa com 48 sementes distribuídas em 12 cavidades. Bom, vamos agora simular algumas jogadas para a gente entender como funciona o jogo Mancala. Bom, escolhe-se quem vai ser o primeiro jogador. Vamos considerar que eu vou começar com o jogador de baixo. Tudo bem para vocês? Então, o jogador de baixo vai escolher uma das casas, uma das cavidades, para distribuir as sementes. Bom, digamos que o jogador de baixo escolha essa casa daqui. Tudo bem para vocês? Então, ele retira todas as sementes dessa casa e vai distribuir essas sementes nas casas à direita. E vocês observem essas setinhas. Vai funcionar no sentido anti-horário e como um movimento circular. Ou seja, uma semente eu coloco nessa casa.
já que eu tirei dessa, eu começo colocando nessa. A outra semente eu coloco no meu oásis. Isso mesmo, eu fiz um ponto, né? Já que no oásis é que eu vou contar a minha pontuação e vou continuar distribuindo, inclusive no lado do meu adversário. Bom, agora é a vez do meu oponente. Ele vai escolher uma casa para jogar. Digamos que o meu oponente escolha essa casa aqui. Essa casa em que ele vai retirar as 4 sementes e vai distribuí-las. Uma casa à sua direita, sempre um movimento no sentido anti-horário, ou seja, à direita do meu oponente. Agora é a vez do oponente de cima, lembrando. Então ele pega uma semente e coloca nesta casa, uma semente nesta casa, uma semente nesta casa e uma semente no próprio oásis. Ah, importante! Quando a última semente da jogada cai no próprio oásis do jogador, que foi o caso agora do jogador de cima, o jogador tem direito a fazer uma nova jogada. Então, grava isso. Se a última semente, quando for distribuída, cair no seu próprio oásis, o jogador tem direito a fazer uma nova jogada. Então, o jogador de cima vai escolher uma outra casa para fazer a jogada. Digamos que ele escolha essa casa. Bom, agora ele vai retirar todas as sementes dessa casa, desta cavidade, e vai distribuir. Lembrando novamente, sempre no sentido anti-horário, ou seja, na direita, tudo bem? Vamos distribuir? Estava aqui, então uma semente para cá, uma semente para cá, uma semente para cá, uma semente para cá e uma semente para cá. Não aconteceu nada de especial, então é a vez do jogador de baixo. Vamos a uma nova regra. Por enquanto, nós sabemos que quando a última semente cai no seu próprio oásis, o jogador tem direito a fazer uma nova jogada. Agora, nós vamos ver como que capturamos as sementes do nosso adversário. Vamos lá. Imagine que o jogador de baixo escolha essa cavidade para jogar. Então, ele retira essas 4 sementes e distribui. Lembrando que sempre para o lado direito. Então, ele vai distribuir uma aqui, uma aqui, uma aqui, e a última caiu em uma casa vazia. Será que isso é uma jogada especial? O que vocês acham que acontece quando a sua última semente na jogada cai em uma casa vazia? Isso mesmo, você pode capturar todas as sementes do seu adversário que estiverem na frente desta casa. Ou seja, quando o jogador joga e a última semente da jogada cai em uma casa vazia, como foi este caso, ele tem direito a capturar todas as sementes do adversário que estiverem na frente. E essas sementes vão para onde? Onde que nós pontuamos nesse jogo? No oásis. Bom, então aqui eu estou com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E o meu adversário, né, o jogador de cima, ainda está com apenas 1 ponto. Aí vocês podem me perguntar, se eu pontuei, eu faço uma nova jogada? Não, você só faz uma nova jogada quando a sua última semente cai no seu próprio oásis. Você pontua quando a sua última semente cai em uma casa vazia e você captura todas as sementes do seu adversário que estão na frente e, é claro, a sua própria semente. Aquela última semente que você jogou, você também retira e coloca no seu oásis. Bom, vamos agora ver algumas outras situações do jogo que podem ocorrer. Olha no slide.
O jogador de baixo possui a vez e ele não possui sementes para jogar. Perceba que as 6 casas que ele possui, as 6 cavidades do lado dele, estão vazias. Então, quando isso acontece, o jogo termina. E todas as sementes que estão do lado do adversário, ou seja, do jogador de cima, vão parar no seu oásis, no oásis do adversário. Então, quando o jogo termina, nós contamos as sementes de cada jogador e verificamos aquele jogador que possui mais sementes. Dessa forma, o jogador que possui 30 sementes no seu oásis, no caso, o jogador de cima, é o ganhador. Vamos ver agora mais uma situação de jogo na mancala. Olha no slide. É a vez do jogador de cima. Qual será a melhor jogada para este jogador? Será que é bom ele pontuar? Será que ele tem como pontuar? Ou será que ele pode pensar em uma jogada de defesa? O que vocês acham? Vem para o quadro que a gente vai resolver isso juntos. A situação que está no quadro é a mesma que estava no slide. Lembrando que é a vez do jogador de cima. Vamos pensar em alguma situação que o jogador de cima consiga pontuar. Ou seja, ele precisa que sua última semente caia em uma casa vazia. Ele tem casa vazia? Ah, tem. Olha ela aqui. Será que ele possui alguma jogada? É possível fazer alguma jogada em que a última semente caia aqui? Vamos pensar. Aqui eu tenho 2. Se eu jogar, a última vai parar aqui. 1, 2. Não. Essa não é. Vamos ver essa. Aqui, se eu jogar com essa casa, 1, 2. Opa, deu certo. Então, eu jogo uma semente para cá e uma para a casa vazia, capturo as 2 sementes do jogador de baixo e ainda capturo a minha própria semente. Pego a minha própria semente e coloco no oásis. Nessa jogada, eu ganhei 3 pontos. Olha que legal. Será que foi a melhor jogada? Se você fosse agora o jogador de baixo, o que você faria? Agora é a vez do jogador de baixo. Olha o que o jogador de baixo pode fazer. Vem comigo. Aqui eu tenho uma, né? E se eu jogar essa semente, eu mando uma casa. Só possuo uma e era uma casa vazia. Se é uma casa vazia, você captura todas as sementes do seu adversário. Isso mesmo. Você vai pegar todas as sementes do seu adversário e também vai pegar a sua. Ou seja, aqui o jogador de baixo ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui o jogador de cima ganhou 3 e o jogador de baixo ganhou 8. Quem se saiu melhor? Quem se deu bem nessa sequência de jogadas? Obviamente o jogador de baixo. O que isso significa? Muitas das vezes, na mancala, você precisa fazer uma jogada de defesa. Ou seja, nem sempre é pensar no ataque, nem sempre pensar no ataque é a melhor opção. Você precisa pensar em atacar, mas também em se defender. Vamos ver mais uma situação? Observe o slide. Agora é a vez do jogador de baixo. Com essa jogada que vamos simular, vamos apresentar a terceira e última regra do jogo, mancala. Vamos no quadro? Bom, é a vez do jogador de baixo. E a situação que está no quadro é a mesma que estava no slide. Digamos que o jogador de baixo escolha esta casa, porque é a que tem mais sementes, por exemplo, e para distribuir. Bom, ele começa distribuindo no seu oásis, pois é a casa que está imediatamente à direita, e vai distribuindo também nas casas do adversário. Então, ele faz esta jogada. Perceba o seguinte, a próxima casa seria o oásis do adversário, e ainda tem uma semente a distribuir.
mas ali não é onde o adversário pontua. Faz sentido você dar pontos para o seu adversário? Não, não é mesmo? Então, você vai pular o oásis do adversário e vai colocar na sua próxima casa. Isso acontece quando você distribui as sementes e ela deveria ser colocada aqui, mas não faz sentido, pois é ali que o adversário pontua. Você pula e continua distribuindo normalmente. Vimos então a terceira e última regra do nosso jogo. Antes de eu ir embora, eu vou apresentar para vocês uma proposta. Que tal você jogar Mancala com um de seus colegas? Você pode fazer o tabuleiro com uma caixa de ovo. As sementes, vocês podem utilizar qualquer tipo de semente, qualquer tipo de grão, milho, feijão, sei lá, ou até papelzinho, né? Fazer um papelzinho, uma bolinha pequena de papel. E os oásis podem ser, por exemplo, copinhos plásticos, copinhos descartáveis. Bem legal, não é mesmo? Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula e até a próxima!